Romanos 8, 26 ao 30, que diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que predestinou, a estes também o chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Nós estamos diante de um texto que talvez muitos de nós já temos passado por ele. E é um texto da palavra de Deus que é muito precioso aos nossos corações. É um texto onde Paulo está direcionando a igreja de Roma sobre a palavra do Senhor. A igreja de Roma é essa que foi fundada talvez por algum daqueles que estavam no dia de Pentecoste, onde a palavra de Deus foi pregada por Pedro. E como eram pessoas de várias nações, vários lugares, ouviram a palavra de Deus através da vida de Pedro, quando ele foi utilizado pelo Espírito Santo de Deus. Possivelmente um daqueles que estava ali em Jerusalém foi à cidade de Roma e começou o trabalho de uma igreja lá. E essa igreja é uma das igrejas talvez mais conhecidas daquele período. E talvez uma das igrejas numa cidade mais poderosa da época, que era a cidade de Roma, a cidade do Império, a cidade que dominava todas as nações ao seu redor. E Paulo direciona aqueles irmãos, aqueles crentes, através das escrituras de uma maneira sublime. Pois nós vemos em Romanos como é que Paulo trata e apresenta a teologia tanto do Novo Testamento, apontando e direcionando as pessoas ali, os irmãos que estavam ali, para conhecer a Cristo. Fazendo o paralelo da fé relacionada a Abraão, que Deus o chamou pela fé e não pelas obras, mostrando através da vida de Abraão que Abraão foi justificado pela fé. E trazendo esse tema, o tema principal da mensagem da carta, como nós lemos na liturgia do culto, em Romanos 1, 16, 17, onde sabemos também que muitos servos do Senhor do passado foram alcançados pela graça de Deus através desses textos sagrados. Assim como Lutero testemunha a sua conversão através desse texto, assim muitos outros crentes, servos do Senhor do passado, conheceram ainda mais o Senhor através do livro de Romanos, através dessa dedicação de Paulo, sendo ele a primeira carta escrita por ele, dadas os relatos históricos, sendo essa a carta mais cheia e mais poderosa em teologia, e nela que nós estamos dedicando um tempo nesse momento. E no capítulo 8 ele inicia apresentando a nós que aqueles que estão em Cristo, aqueles que receberam e foram transformados pelo Evangelho, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, agora eles estão garantidos, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso aos nossos corações deve soar com alegria, pois nós que estávamos perdidos e éramos escravos do pecado, fomos alcançados pela graça de Deus. Fomos alcançados pela misericórdia do Senhor de tamanha forma que nós éramos inimigos e direcionados à condenação. Hoje somos transformados e agraciados e temos a garantia de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó crente sobrecarregado, ó crente abatido e cansado sobre as lutas da vida, lembre-se. Lembre-se que a palavra de Deus nos direciona e nos aponta que nós em Cristo Jesus não temos condenação. Se você entrou hoje aqui abatido, se a sua fé está fragilizada, se os corações estão titubeando em dois pensamentos, lembre-se, o Senhor garantiu a nós. O Senhor nos deu uma vida onde essa condenação não há lugar, não há espaço e não há condição, porque estamos em Cristo Jesus. E isso serviria de muito alento aos crentes que ouviriam essa carta.
Serviria de muito alento aos crentes que estão espalhados sobre o mundo em todas as eras. Porque ter essa certeza de salvação, ter essa certeza que nós somos preservados da condenação, deve nos motivar ainda mais a fazer com que o Evangelho seja conhecido. Como no culto nós citamos alguns casos sobre os problemas que os crentes na China têm enfrentado, nós vemos que esse contexto e esse texto pregado àqueles corações que estão sendo perseguidos e sobrecarregados, trariam perseverança e força para que eles pudessem caminhar. E é esse texto que talvez esses irmãos tenham se firmado mediante a perseguição, a luta, pois o Senhor garante em Jesus que nós somos preservados e somos cuidados, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Logo, darei sequência no texto que nós lemos, e nós vemos o cuidado do Senhor e a graça do Senhor em seu Espírito nos capacitando e nos fortalecendo no meio das fraquezas. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós, nos momentos de aflições e lutas, nos momentos de fraquezas e de dores e de perdas e de tribulações, nós vemos que o Espírito de Deus, ele está conosco. Mas o motivo para nos alegrarmos diante do trono da graça, mas o motivo para nos alegrarmos diante do nosso Deus Todo-Poderoso, pois o Deus Todo-Poderoso, que garante a salvação em Jesus Cristo, é o mesmo Deus que, pela graça dele, habita em nós com o seu Espírito. E esse Espírito, nas horas de maior dificuldade e aflição, maior luta e maior dor, maior tribulação e perseguição que a igreja possa passar e o povo de Deus possa enfrentar, esse Espírito está conosco e ele intercede por nós. Em meio às fraquezas, em meio às dificuldades de ter palavras e argumentos diante do Senhor para apresentar, esse mesmo Espírito está em nós. Ele intercede em nós. Pensando nesse texto, no contexto em que minha família especificamente está vivendo, nós perdemos um ente querido recentemente. E mediante o velório, mediante a situação, a dor da perca, eu lembrava desse texto constantemente, pois eu não sabia o que falar diante da situação. Eu não sabia lidar com aquilo. E até hoje é difícil pensar nisso. Mas Deus, pela sua graça, me fez lembrar naquele momento, e eu acredito que faz lembrar a cada um dos crentes no momento de dificuldade e de perca, que o Senhor, o teu Espírito, ele habita em nós e ele conforta os nossos corações. E ele intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Ele intercede pelo seu povo. Ele fala com o seu povo. Ele conduz o seu povo para que o povo do Senhor seja consolado e confortado no meio das tribulações. Aquele que sonda os corações e sabe a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele conhece os nossos corações, ele conhece nossa mente, ele sabe todos os nossos anseios e preocupações, ele sabe aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, e ele intercede por nós. O Deus de graça é que intercede pelos santos e ele preserva os santos. E nesse texto eu lembro de Jesus, na sua oração sacerdotal, orando pelos que eram seus discípulos e também rogando em favor daqueles que seriam seus discípulos futuramente, dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mundo está aí, nós estamos no meio do mundo, nós passamos pelas tribulações e dificuldades, mas sabemos e devemos lembrar que o Senhor, ele intercede por nós e ele conhece a nós. E Paulo, direcionando aqueles irmãos e aos nossos corações, ele diz no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E dentro dessas todas as coisas está relacionados os períodos de sofrimento. E não somente os períodos de sofrimento, mas os períodos de fartura e abundância. Nós, quando lemos esse texto, devemos lembrar também do que Salomão diz em Eclesiastes 3, em relação aos tempos, às eras e às estações de nossa vida. Pois Deus concede o tempo de nascer e é Deus o dono do tempo de morrer. Deus é quem faz com que aquele que plante receba o seu fruto. O tempo de plantar e o tempo de colher é do Senhor.
E é dado pela graça de Deus. É dado pelo Senhor. É dado pelo nosso Deus. E também o tempo de escassez e dificuldade. O tempo de luta e dor. O tempo de alegria e gozo. Todos esses momentos, todas essas situações, todas essas nuances da nossa vida, eles cooperam. Eles cooperam para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E cada um desses momentos e situações, eles têm os seus propósitos específicos na nossa vida diária. Deus, através do seu poder, ele utiliza essas diversas formas de fazer com que nós sejamos cada vez mais parecidos com ele. Então, Deus, quando nos traz a aprovação e a dificuldade, através dela mesma, o Senhor muda nossos corações em alguns aspectos, tanto na confiança, tanto no sustento, tanto no consolo do Senhor. Quantos de nós já ouvimos notícia que não queríamos escutar? Quantos de nós ouvimos situações de nossos familiares, entes queridos, com relação à nossa vida pessoal, em nosso trabalho, coisas que não deveríamos ou aos nossos olhos pensávamos que não eram dignos de saber, mas elas virão e creio que em nossa vida, a nossa vida real, elas devem ter acontecido e soado aos nossos ouvidos. E nessas situações, nessas condições, nessas notícias que recebemos, Deus tem cuidado de nós. Deus tem trabalhado em nossos corações. Deus tem feito, apesar da luta, apesar do luto e apesar da dor, feito com que o seu povo caminhe cada vez mais com o coração apegado a Ele. Pois essas dificuldades desse tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. E isso deve acalmar os nossos corações. Deve nos fazer ter a certeza ainda maior que Deus, pelo seu imenso amor, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Fazem com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas fazem parte da nossa vida para que nós venhamos cada dia mais amar o Senhor. Para que nós cada dia mais venhamos depender e se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, que conduz todas as coisas, que criou todas as coisas, e as coisas só existem e permanecem pelo cuidado do Senhor. Porquanto, aos que antemão também o conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. Ele conheceu o seu povo antes da fundação do mundo. E isso deve nos trazer ainda mais esperança e alegria. Pois o plano de Deus, o propósito de Deus para salvar aquele que é seu povo, não é um propósito desorganizado e dado aos homens por suas próprias capacidades e forças. O plano de Deus para salvar o seu povo, para transformar o seu povo, para chamar aquele povo que foi redimido e transformado através da obra da cruz do Calvário, esse plano ele vem antes da fundação do mundo. E muitos, ao longo dos séculos, têm negado essa verdade das Escrituras e atribuído a capacidade de crer e ser salvo, de ser transformado, de ser preservados pela graça de Deus, aos meros esforços humanos que são incapazes e não têm força e poder algum. Nós devemos repousar nessa verdade, porque Deus, ele antes da fundação do mundo, separou um povo para si. E ele faz com que esse povo seja continuamente abençoado e sustentado pela graça dele. Isso mostra uma das doutrinas que nós conhecemos perfeitamente da palavra de Deus, a perseverança dos santos. Os santos só são capazes de resistirem, os santos só são capazes de permanecerem, os santos só são capazes de andar e pregar e falar e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque Deus o garante, Deus o preserva, Deus o sustenta. Por qualquer esforço do homem ou qualquer trabalho que nós podemos fazer com nossos braços, eles seriam insuficientes, incapazes de nos fazer dar qualquer passo sequer. O Senhor Todo-Poderoso que chamou nós antes da fundação do mundo é o Senhor Todo-Poderoso em todos os detalhes. Se você, crente que está aqui, e tem a sua idade, tem vivido anos, tem completado dias de vida, você só pode ter e entender que esses dias só foram cumpridos porque o Senhor Todo-Poderoso guardou o seu povo e fez com que isso acontecesse. Nós devemos dar glória ao Senhor, pois o Senhor cuida do teu povo e preserva o teu povo, e esse povo foi apresentado, mostrado e listado antes da fundação do mundo. E no tempo devido, o texto continua dizendo:
E aos que predestinou, a esses também o chamou. No tempo devido, a graça de Deus soou os nossos ouvidos, a mensagem do Evangelho tocou em nossos corações e o poder do Espírito Santo transformou aqueles que estavam mortos em delitos e em pecados. Como nós vemos em Efésios 2:9, que pela graça somos salvos mediante a fé, e essa fé é um dom gratuito de Deus. Nós devemos se firmar nisso e permanecer nisso para que possamos resistir ao mundo e às tentações e às tribulações da vida. Pois aquele que nos chamou, ele preparou essas condições para nos trazer a ele e fazermos sermos filhos de Deus, chamados filhos do Senhor. E aos que chamou, a estes também os justificou. Somos justificados pela graça de Deus. Nós éramos culpados e inimigos do Senhor, e Deus, através de Jesus, justificou o seu povo. Ele justificou o seu povo. E ele não somente justifica o seu povo, mas anuncia também que ele glorificará o seu povo. Esse povo que luta constantemente contra os seus pecados, contra as suas paixões, luta constantemente contra as tribulações e as dificuldades da vida, esse povo ainda tem e é acalentado pelo Senhor com mais uma esperança e mais uma promessa dada pelo nosso Deus, que ele glorificará a cada um de nós. Que ele glorificará a cada um de nós e tirará de nós esse corpo que é manchado pelo pecado. Nós seremos na eternidade transformados e seremos conformados à imagem de Jesus. E isso deve nos alegrar mediante as tribulações da vida. Você que sofre com diversas enfermidades, você que tem dificuldades e limitações físicas, você que enfrenta lutas constantemente contra os seus pecados, se deleite no Senhor e descanse nele, pois ele promete em sua palavra que ele nos glorificará. Ele nos glorificará e transformará todo o choro em alegria, toda a tristeza em júbilo e toda a morte em vida, através do que Cristo fez. E é glorioso ver o texto que ele dá continuidade nos versos 31 em diante. Nós vemos que as provas e as dificuldades da vida e as lutas e as tentações, elas mostram claramente a certeza do amor de Deus para conosco. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E os crentes têm esse privilégio e esse dito através da palavra de Deus. E nós vemos que isso é até um dito popular, que as pessoas gritam e anunciam e colam adesivos nos seus carros, só que elas não entendem o precioso valor disso, boa parte delas. Até os mundanos conhecem esse texto, até as pessoas que nós ouvimos aí fora olham esse texto e pensam que isso é motivação para que nós venhamos ter uma vida de vitória e triunfo mediante todos os nossos planejamentos e nossas condições de vida. Só que nós vemos que o texto é regado de um contexto glorioso que mostra que aqueles que estão em Cristo, aqueles que são do Senhor, aqueles que entendem que Deus está conosco, eles são dotados de tribulação, de dificuldade. Talvez Deus utilize essas coisas para que o povo de Deus cada dia mais seja conformados à imagem de Cristo. Eu gosto de um livro antigo que um antigo pregador, John Bunyan, faz, ele anuncia, e é até um sermão pregado também, sobre a graça de Deus no meio do sofrimento. E talvez essa graça de Deus derramada sobre o seu povo é uma das coisas que ele fala ali, parafraseando as falas de Bunyan, é que ela faz com que o povo de Deus, ela faz com que o povo de Deus, no meio das lutas e tribulações, desejem cada vez mais a pátria que está reservada. Para que o povo de Deus não se conforme com esse mundo, para que o povo de Deus não ame esse mundo mais do que o Senhor, para que o povo de Deus não deseje mais essas paixões e esses deleites temporais. Deus prepara ao seu povo dificuldades e aflições, para que eles descansem e esperem a cada dia mais a vinda do Senhor e estar com o Senhor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E mais uma vez um texto que é interpretado de maneira equivocada, pois as pessoas olham esse texto e acreditam que todas as coisas serão lhe dadas. E elas caem no conto da promessa de Satanás que fez a Jesus. Se você me prostrar e adorares, darei os reinos desse mundo. E nós sabemos que o povo de Deus é preservado e agraciado por todas as coisas, não nessa vida, não nesses dias, apesar de Deus nos agraciar com bens e riquezas e condições,
Mas essa promessa e esse anúncio, essa proclamação dada aos nossos corações, ela está falando de todas as coisas em Cristo. E ele continua: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Nós devemos ficar felizes e lembrar que nenhuma condenação há e nenhuma acusação há sobre a vida dos crentes. Pois aquele que está conosco, aquele que garante que nós somos justificados, é aquele que preserva tanto a vida do crente, quanto a reputação do crente. Pois o inimigo, o diabo, o mundo, a carne, diante do crente, do povo de Deus, mesmo cheios de pecados, de fragilidades e de erros e de falhas, ele é preservado e o seu testemunho é guardado, porque aquele que guarda o seu testemunho é o Senhor Todo-Poderoso, que chamou o crente antes da fundação do mundo. Semelhante modo, eu lembro da vida de Jó, quando os filhos de Deus, os anjos estavam reunidos e Deus, o próprio Deus, dá um testemunho positivo de Jó. Fala que Jó não havia homem como ele sobre a terra. E esse testemunho, dado as suas proporções, deve ser visto e anunciado na vida de todos os crentes espalhados pelo mundo. Pois pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho, pela transformação do Espírito Santo, todos aqueles que foram alcançados pela promessa de Cristo, eles são dotados de um testemunho parecido ou semelhante. E isso não dá o esquecimento dos nossos pecados. Muito pelo contrário, esse testemunho é anunciado porque aquele que nos chamou é aquele que garante isso, e esse testemunho é baseado e depositado na obra de Jesus. Então todo crente deve ser lembrado que diante do mundo, diante das perseguições, diante das lutas, Deus faz com que esse povo seja preservado em integridade pela obra e o poder de Jesus Cristo. Essas acusações não são feitas e não têm força perante os eleitos de Deus, pois é Deus quem justifica o seu povo. Quem condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Também ele intercede por nós. O próprio Cristo intercede pelo teu povo. O próprio Cristo está com o seu povo. E o próprio Cristo garante ao seu povo a vitória. E diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. E assim os crentes, ao longo dos séculos, os crentes perseguidos, os crentes sobrecarregados, são consolados por isso. Porque quem nos separará desse amor? Quem nos separará? E Paulo, ele deixa claro alguns exemplos. A tribulação separará do amor de Deus. A angústia nos separará do amor de Deus. A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nenhuma dessas coisas podem nos separar. Nenhuma dessas tribulações externas podem nos separar. E isso deve ser conforto aos nossos corações. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque Deus ainda continua deixando cada vez mais claro no livro de Romanos que nós podemos vencer o mundo, a carne, nós podemos vencer as tribulações, podemos vencer a angústia, a perseguição, porque é aquele que nos chamou, aquele que nos faz vencer, porque aquele que nos amou é que nos faz perseverar e progredir e avançar para a glória de Deus. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque nenhuma dessas coisas podem nos afastar do amor de Deus. A morte pode ser
pode bater a nossa porta em qualquer momento. Assim como de maneira repentina bateu na porta da minha família. Ela pode bater na porta de qualquer um de nós, mas ela não é capaz. Esse inimigo que nos cerca e que é uma das certezas que temos da vida, ele não é capaz de vencer o poder de Cristo. Pois Cristo, ao terceiro dia, colocou a morte em seu lugar, dizendo que ela não tem poder. Onde está a morte e seus agrilhões? Onde está a morte e a sua vitória? Ela se rende diante daquele que ao terceiro dia se ressuscitou dentre os mortos. Então a morte, ela não pode preocupar os nossos corações, mesmo que ela nos traga medo, dificuldade, dor e aflição. Ela não vence aquele que é todo-poderoso. E nem a morte que tira a vida, que finaliza a vida do homem nesse tempo presente, nesse momento, e ela abre as portas da eternidade, ela pode nos separar do amor de Deus. Nem os anjos com seus poderes e suas grandezas e majestade, eles são capazes de tirar aqueles que foram preservados e cuidados, aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo. Nenhum desses poderes gloriosos, nenhuma dessas dificuldades da vida, nenhuma dessas aflições, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. E isso deve preservar a vida do crente. Deus seja engrandecido. Deus seja louvado através do seu povo. E o povo de Deus, se alegre no Senhor. Lembre do Senhor. E todo momento de aflição e dificuldade, veja a palavra de Deus, o conforto que ela traz. Confie nas Escrituras, confie no Evangelho, confie naquilo que Cristo fez por nós. E Ele será engrandecido através de nós. Que Deus os ajude e conceda graça ao teu povo, pois apesar de a palavra de Deus mostrar a nós esses preciosos ensinos, quando estamos no meio da tribulação e dificuldade, no meio da luta, da perca, no meio da aflição, nossos corações ficam sobrecarregados e tendem a tomar decisões e inclinar-se a condições que são muitas vezes contrárias à palavra de Deus. Mas pedimos diante do Senhor que pela graça dele, ele possa preservar o seu povo em sua palavra. E é isso que Deus tem para nós, que Ele preservou o seu povo e garante o seu povo, para que o seu povo viva uma vida que engrandeça Ele, apesar das lutas nesse mundo. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos orar pedindo a Deus que cuide de nós.